Esse texto, junto aí com Atos, capítulo 1, verso 7, quando Jesus diz aos discípulos, né, eles queriam saber quando era o tempo da implantação do reino em Israel. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Bom, não era possível marcar a vinda de Jesus. Imagina que houvesse uma revelação na igreja, naquele tempo, já no texto bíblico, Jesus vai voltar só daqui 2000 anos. Seria uma confusão e um desastre na vida espiritual. Sempre a vinda de Jesus, a sua volta, foi uma expectativa da igreja. Agora, não podemos marcar o dia ou a hora. Muita gente já tentou fazer isso e deu com os burros na água, não conseguiu fazer isso. Porém, o texto continua dizendo aqui no verso 43 que, sendo Deus o nosso Pai, e Ele sabendo o dia, é claro que Ele vai tomar providências para que a família, para que seus filhos não sejam apanhados de surpresa por esse dia. E Deus está dando, sim, muitos sinais. Se não é possível prever com exatidão, olha, Deus está avisando. E um dos avisos foi que nós deveríamos olhar para Israel. E as coisas estão acontecendo em Israel. O Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, para nós não desprezarmos as profecias, para examinar todas elas e reter o que é bom. E eu quero falar aqui sobre Judá ben Samuel, um judeu que viveu na Alemanha e morreu em 1217. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito piedosa, ele era conhecido por Samuel o Piedoso, e ele fez, no ano em que morreu, em 1217, uma profecia muito forte a respeito de Jerusalém, a respeito do seu próprio povo. E eu quero examinar contigo, está circulando na internet, você vai achar vídeos aí, se procurar no YouTube, mais detalhados, mas um deles é este que fala a respeito dos 10 jubileus. E é impressionante como ele acertou a sua profecia até agora. Ele diz que durante 8 jubileus, ou seja, por 400 anos, os árabes, os muçulmanos, tomariam conta de Jerusalém, dominariam sobre ela. Diz também que durante o próximo jubileu seria terra de ninguém, e que depois do 10º jubileu o Messias viria para Israel. E é impressionante como ele acertou isso até agora, porque em 1517 o Império Turco Otomano conquistou Jerusalém e ficou lá por exatos 400 anos, tendo saído de lá durante a Primeira Guerra em 1917, quando o general Allenby, comandante das tropas inglesas, tomou Jerusalém. Este foi o período da Primeira e da Segunda Grande Guerra, quando Jerusalém ficou sendo terra de ninguém, administrada pelos ingleses. Em 1948, surge o Estado de Israel, mas eles não tinham Jerusalém ainda como seu território. A capital era Tel Aviv. E 50 anos exatos depois, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, é que Jerusalém voltou a ser terra de Israel. E dali mais um jubileu, mais 50 anos, Ben Samuel profetizou que começaria a época do reinado do governo do Messias, o governo messiânico em Israel. Olha, se esse homem acertou até 1967, será que ele vai errar? Será que essa profecia dele não se confirma neste ano de 2017? Eu creio que tem tudo para acontecer. Eu creio que realmente essa profecia vem de Deus, ela não contraria o texto bíblico, e Deus está falando sim com Israel. Então, cuidado, vamos orar e buscar o Senhor. Outra questão que eu quero comentar aqui é sobre esta figura. Quem é o anticristo? Bom, muita gente já pensou que seria o Obama, outros acham que é o Trump, talvez até o Lula, né? Muita gente achando que era durante um período aí o primeiro-ministro da Grécia, que surgiu assim com alguém que ia solucionar os problemas por lá. Gente, já apareceu até quem dissesse na igreja que o ET era o anticristo. Mas nós temos que ficar atentos sobre essa figura.
que também vai se revelando, vai aparecendo no cenário mundial. Muita gente especulou daqui, dali, Lord Maitreya e mais outras coisas, mas que a palavra nos diz que ele surge no Império Romano. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade santuária, é o que diz em Daniel no capítulo 9. Então ele é um líder que vai assumir o governo mundial, e ele é da Europa, ele é lá do Império Romano, que hoje é a União Europeia. E finalmente aparece no cenário mundial alguém com as características. E eu sempre pensei que seria simplesmente um líder, mas a palavra diz que é um príncipe. E hoje nós temos no governo da França Emmanuel Macron, que é um príncipe de Andorra. Eu pesquisei, vi alguns vídeos, pesquisei a respeito da vida dele, e ele é um príncipe, sim, muito carismático, alguém que convence. Ele é jovem, ele não tem filhos, ele é casado, mas os filhos do casamento dele não são dele. Então, ele fecha. Pela primeira vez eu vejo alguém que fecha com a descrição bíblica, com o perfil que nós temos do anticristo. E ele se diz o Deus Júpiter. Ele aceita esse tipo de adoração, ele se declara, né? Ele é alguém muito, muito convincente no seu discurso, alguém realmente carismático, ele é simpático, ele conta com o apoio de todas as pessoas, mas só nós vamos ter essa certeza quando ele fizer um acordo com muitos por 7 anos. Então nós teremos certeza absoluta que esse é o anticristo. Mas de todos os líderes que já surgiram no cenário mundial nos últimos tempos, esse é o que mais deixa entender que pode ser sim o anticristo. Vamos ver como as coisas acontecem com a sua liderança internacional e na Europa principalmente, e se ele vai fazer esse acordo. Outro detalhe significativo dele é o nome, né, gente? Poxa, Emmanuel. Poxa, está profetizado na Bíblia, seu nome será Emmanuel, Deus conosco. É muito deboche, muita ousadia, porque Jesus, né, embora houvesse se dito isso lá em Mateus no capítulo 1, nunca se chamou Emmanuel, mas esse vem e diz que é Emmanuel, Deus conosco. Então, muito cuidado. É muita coisa, é muita coincidência. Vamos ver o que acontece. Fique em oração, busque o Senhor, esteja preparado. O tempo está chegando.